nos submetidos diariamente. Na medida que você vai especializando para cada tipo de assunto, vamos dizer, do mesmo jeito que especializaria para o atleta de futebol... Bancário, e por aí vai. Acabaria sendo uma situação muito massificante. Como os seus colegas do Cívico falam, você é juiz, não, mas eu estou na vara de família, não entendo de locação, não mexo com isso. Exato. E até mesmo para a forma de como o direito é visto, essa distribuição é muito importante. Por exemplo, nós estamos tratando aqui de um assunto que a gente sabe que no dia a dia da convivência jurídica, ela não é tão frequente como um bancário, por exemplo, um citado. Ainda mais você aqui em Osasco, né? Exatamente. Bancário, você tem todos os dias um freguês lá, né? Sempre, sempre. Porque aqui em Osasco, para quem não sabe, é a sede de um grande banco do país, né? Sim. E verificando essa situação, imaginar que tenhamos uma causa envolvendo o atleta profissional de futebol na capital, em São Paulo. Lá, como são 90 varas, a possibilidade de um processo ser distribuído para cada um dos 90 juízes que presidem cada uma dessas varas. Se tivéssemos uma vara especializada em contrato de trabalho do atleta profissional, esse processo automaticamente seria distribuído para ela. Ou seja, de antemão, a parte já saberia quem é o juiz que vai presidir, o que ele pensa e praticamente encerraria com o bonito do direito, que é o debate. Que é o fato de você surgir o debate, opiniões em contrário, decisões do tribunal num sentido, de outro tribunal no outro sentido, até a pacificação disso. E ainda depois de pacificado, é possível a opinião em contrário na doutrina. E isso que faz do direito, isso faz a beleza do direito, a vida. É o direito vivo. Exatamente. Não, mas eu respondi não com tanta minúcia como você está fazendo. Mas eu falei para ele, olha, primeiro não precisa, porque o juiz do trabalho, os princípios são os mesmos. E essa legislação, não sei o que você acha, ela não é tão difícil. Não é. Não é, né? Eu falo sempre, quando eu faço palestras, eu digo, poxa, eu poderia chegar aqui e dizer, olha, isso aqui não é para qualquer um, não. É um assunto muito complicado. Não é, vou falar por mim. Eu prefiro trabalhar com isso daqui do que mexer com a legislação da aeronáutica. Sem dúvida. É bem mais fácil, particularmente, né? eu tenho uma opinião sobre a atual legislação. Assim, não que eu não tenha deixado esse assunto de lado, mas por ser uma opinião particular em relação a isso, eu preferi não fazer constar nessa obra. Mas, na minha opinião, o Brasil carece de uma norma específica, bem concatenada com a realidade atual, específica para o atleta profissional de futebol. E não da forma como é concebida a Lei Pelé para o atleta de modo geral. Porque o futebol hoje é praticamente o único esporte abertamente profissional. Os demais também são, não há como negar isso que na atual realidade hoje. A lei proíbe, né? Exatamente, mas não é legalmente o profissional. Então, a gente está tratando situações desiguais de um modo igual. E isso acaba cometendo algumas injustiças. Voltando ao assunto da concentração, ela é praticamente uma realidade vivida no futebol. No futebol, nos outros não tem. Exatamente. Então, como que a gente vai verificar essa situação, sabendo que a nossa legislação ela é conjunta? Então, a gente vai fazer uma coisa. Eu tenho de ir para o intervalo e, na volta, a gente vai continuar batendo essa bola sobre o seu trabalho. Ótimo. Nós voltamos rapidinho. No Repórter Justiça desta semana, você vai conhecer vítimas da alienação parental. Quando a criança, na separação dos pais, é condicionada a ter ódio de um dos responsáveis. Uma filha que passou a infância achando que o pai estava morto e o cineasta que fez da própria dor um filme. Não perca, é no Repórter Justiça e eu espero você. Anote aí, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai realizar concurso público para notários e registradores. O prazo de inscrição termina no dia 27 de maio. São 717 vagas. A taxa é de R$ 100. O edital pode ser acessado pelo site www.fundep.br. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo o Dr. Jean Marcel Mariano de Oliveira, que é juiz do trabalho aqui na 2ª Região em São Paulo, que lançou recentemente o seu livro O Contrato de Trabalho do Atleta
profissional de futebol pela editora LTR. Jean, você, no primeiro bloco, te perguntei sobre a concentração, você já deu a sua opinião. De qualquer maneira, a produção perguntou aqui para os alunos do inicial o que eles pensam sobre esse tema. Se o jogador tem ou não direito de receber como horas de trabalho o período que ele fica na concentração. Então, eu te convido para assistir aqui comigo as entrevistas e depois você comenta, tá bom? Ele já ganha bastante para isso. Acho que o período de concentração já faz parte do contrato dele. Acho que se ele quer jogar futebol, ele tem que treinar, ele tem que passar essa hora. Então, é de responsabilidade dele. Então, ele tem que ganhar mais por isso. Eu acho que o salário que eles ganham já é bom demais para a realidade do nosso país. Então, acho que eles não precisam receber nada mais do que eles já recebem só para jogar futebol. Eu acho que ele já tem um salário muito elevado e nesse período ele não está trabalhando, ele está se recuperando de uma lesão. Então, eu acho que não, que ele devia mesmo se recuperar e voltar a trabalhar, entendeu? Eles não estão só trabalhando o tempo inteiro, eles estão descansando, estão usufruindo dos hotéis. Enfim, acho que não precisam ganhar hora extra. Eu acredito que não, porque eles já ganham o suficiente para poder estar ali. Eles usufruem do hotel, descansam, então eu acho que não é necessário. Ih, rapaz, está todo mundo contra você, e aí? Por que essa ideia? Isso aqui é a ideia do torcedor, do povo, e juridicamente. O que a gente pôde perceber das entrevistas é que eles partem de um pressuposto generalizado, vamos dizer assim, que realmente essa imagem que é passada para o torcedor é da remuneração do atleta profissional. Agora, o que poucos sabem, e isso é muito pouco divulgado na mídia, algumas vezes acabam tendo reportagens sobre isso, mas aqui um percentual muito pequeno dos atletas tem essa remuneração elevada. Isso é verdade. A grande maioria mal recebe o salário mínimo. Então, aí a gente vai trabalhar a questão. Esse atleta também tem a mesma obrigação de permanecer na concentração que aquele que recebe o alto salário. Mas você não acha que é perigoso deixar o atleta livre? O clube, para o investimento que faz, a paixão que envolve o futebol, véspera, confiar no profissionalismo do atleta, jovens com dinheiro, muitas vezes despreparados, véspera de jogo, você acha que o atleta teria consciência de se cuidar? Olha, Domingos, a minha realidade sobre esse tipo de pensamento, eu acho assim, todo profissional tem que ter responsabilidade por aquilo que ele faz. Seja o advogado, seja o juiz, seja o jornalista, ele tem que ter consciência de que no dia seguinte ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que dar o melhor dele. O atleta de futebol não é da mesma maneira diferente. Ele sabe que a carreira dele é curta, ele precisa colher os frutos naquele período que ele está desenvolvendo o trabalho, e por isso ele tem, sim, por convicção própria, por ser aquela natureza do trabalho dele, que buscar o melhor. Agora, o que se discute aí é o fato disso ser obrigatório. O que isso representa de benefício para o atleta, sendo obrigatória essa concentração? Porque a concentração, tudo bem, ele está lá usufruindo do hotel, às vezes hotéis muito bons, mas vamos voltar a dizer, aqueles atletas que têm os hotéis muito bons são aqueles que jogam em times grandes, que têm condição de pagar isso aí. A grande maioria também dos atletas que jogam em times menores também não tem toda essa regalia que parece que tem, não. Mas ele está fora do convívio social, ele está fora do convívio da família. E isso é uma força que não tem volta. Não é o dinheiro que vai remunerar, que vai retribuir isso aí. Outro dia um atleta foi no meu escritório, recentemente, de um clube grande aqui da capital. Ele foi na hora do almoço dele, entre um treino e outro. E aí ele falou, puxa vida, esse problema que a gente não consegue resolver, mais um dia que eu vou ter de ficar sem almoçar, porque não houve lá um acerto com a pessoa com quem ele está discutindo um determinado assunto, e nós marcamos uma outra reunião. Aí ele falou, caramba, mais um dia que eu vou ficar sem poder almoçar. E isso eu fiquei pensando. Aí no dia seguinte, ele teve o jogo, e eu fui ao estádio, coincidentemente, para ver essa partida, né? Eu estava olhando ele lá embaixo e falei, gozado, né? Ninguém tem ideia de que é um ser humano normal. Ele teve que pegar a hora de almoço dele, 2 horas que ele tinha de intervalo entre o treino da manhã, me parece, ele chegou no clube para fazer uma desintoxicação, sei lá o que era. Tinha o intervalo, e depois ele voltava para treinar e em seguida se concentrar para jogar no dia